coração. Mas por trás das câmeras, ela existe uma mãe que transformou esses desafios em amor, em acolhimento, em intenção, em posicionamento. Primeiramente, muito obrigada mais uma vez por estar na bancada, Tami Barcelos. É sempre um prazer gigantesco te ouvir, aprender com você. Ela, né, que até falou, ontem eu falei para ela, dia 18 foi março agora, né, que foi o dia do orgulho. Não, Joyce, eu já comemoro desde quando, Dudu? Eu falei, caramba, mas eu só vi agora em março. Por quê? O diagnóstico recente, a pessoa nem sabe nada de causa. Mas é que agora só que o Brasil oficializou a data. Mas a data mundial, 2005, já vem desde então. E me fala, seja muito bem-vinda, conta pra gente como que começou os teus conteúdos e qual que é a tua missão principal, ainda mais hoje, nesse dia 18 de junho, um dia que você já vem promovendo junto com o Dudu do que é ter orgulho dessa condição e ser o Dudu, né, com o espectro autista, o TEA. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, ouvintes. Então, né, as pessoas perguntam, né, dia do orgulho autista. E orgulho de quê? Né? E eu acredito que a resposta, né, esteja no sentido que a gente dá à palavra orgulho, né? Porque o orgulho, ele recusa a vergonha, o orgulho, ele recusa o maltrato, né? Ele recusa o defeito, ele recusa as pessoas serem maltratadas por conta do espectro, né? Então tem muita coisa por trás, né? De falar, né, o orgulho é realmente se posicionar e entender que aquele ser humano maravilhoso tem várias tem a condição, mas que ele existe, ele está ali, ele reage. Por mais que as pessoas não entendam essa reação, ele está ali. E eu ouvi uma oportunidade que se de repente ele sente muito mais. E às vezes ele não consegue verbalizar isso. Muitas vezes ele não consegue fazer com que o outro entenda, mas ele sente mais, ele ama mais, ele sofre de repente mais. Tudo é mais. Tudo intenso. Tudo é mais, né? E por muitos anos eu não comemorava, né? De fato, de coração, né? Essa data. Eu também me perguntava, orgulho de quê? Né? Também passou por essa... Sim, com certeza. Acredito que muitas mães, pais passam por isso, né? Mas ontem ainda eu levando ele no colégio, né? E eu deixei ele no portão do colégio, e ele foi com toda a autonomia, né? Foi sozinho para a sala dele, sentou. E a gente sabe as dificuldades, as limitações que é para uma criança autista, né? De nível 3 de suporte, é ter essa autonomia de simplesmente ir para a sala de aula sozinho, não se desviar, né? Ir para a sala, sentar, responder presente, que agora ele está respondendo, né? Então a gente sabe as dificuldades, né? Que é as limitações, e eu vi o quanto eu me orgulho do Duduzinho, porque eu sei que não é fácil enfrentar, né? A coragem que ele tem de enfrentar um mundo, né? Que não é preparado para ele. Então eu vejo o quanto ele é corajoso, o quanto ele é forte, porque não é fácil lidar com os estímulos, com a pressão, com o mundo, né? E ele é muito forte, muito corajoso. Então hoje eu tenho muito orgulho. Hoje tu pode falar que o dia do orgulho, dia 18, dia do orgulho autista, realmente ele é vivido e promovido na tua família. Sim, e como eu gostaria que muitas mães sentissem isso, esse orgulho. É tão interessante porque ontem mesmo eu conversei com a Tami e falei, eu gostaria de te convidar, porque é importante, porque nós conversamos exatamente sobre isso. E eu falei, olha, eu vou te dizer que hoje, ainda falei no caso ontem, né? Hoje eu não posso falar assim, olha, eu tenho orgulho de falar sobre isso, porque cada vez que eu menciono algo assim, me dói demais. Dos olhares, como eu mencionei no início do programa, do preconceito velado, mas que está ali, a gente sente as falas, a risadinha, e a gente sente. E isso para mim está sendo muito difícil. E o que você, né, desde quando recebeu esse diagnóstico, entendeu sobre até essa aproximação e entendeu o Dudu
e que reflete hoje, trazendo esse acalanto e essa certeza de que deve realmente promover essa ação de falar, eu tenho orgulho dessa condição. Por que eu estou falando isso? Porque realmente para mim está sendo bem pesado. Está sendo difícil. É difícil. E eu imagino que também para você é difícil. Para o Dudu é difícil. E apesar, de repente, de ele não... de as pessoas pensarem que ele não entende, ele entende sim. Do jeito dele, ele entende tudo. Entende. Como que é assim, perceber o Dudu lá daquela época, de receber o diagnóstico, e hoje, o Dudu de hoje, quantos anos que ele está hoje mesmo? Ele vai fazer 18 anos agora, fim do mês. 18 anos. 18 anos, dia de São Pedro. Eu vejo que para chegar a comemorar, né, o orgulho autista, né, e tu ter noção que tu tens uma joia rara, né, que todo autista é uma criança que tem um déficit, né, é uma preciosidade, é uma caminhada de escolha, né. Eu escolhi, né, enxergar com esse olhar, dessa forma, sabe, sentir orgulho. Então eu fui à busca disso, né. Teve uma reflexão pessoal que você primeiro curou o seu coração e buscou conhecimento na área. E isso impacta hoje no tratamento do Dudu? Sim, com certeza. Totalmente. Entender o espectro, entender o desenvolvimento do Eduardo me fez me compreender, me entender e assim eu me curar de mim. Eu conversei uma oportunidade com você e foi bem forte isso, porque você mencionou isso, né? Que a gente sabe que o preconceito existe, mas você até falou que o Dudu te ensina todos os dias, que você aprende com ele todos os dias e que até que você falou, né? A gente convidou para ir no teatro, ele foi tão bonitinho, apesar de não ter ficado até o final, mas a gente entende porque tu entende o limite dele, ele entende o seu limite, e hoje você tem essa integração de sentir como o outro está, e isso também é importante, você já olha para o Dudu, você já sabe o momento certo, onde levar, o que fazer, e hoje ele já está tendo, como você falou, mais autonomia de ir nos lugares. É muito importante a gente ter essa conexão, saber como é, né, o funcionamento, né, porque eu levei ele no teatro, nunca tinha levado, né, mas eu fui na expectativa agora, como é que vai ser, né, e aí eu vi que ele estava bem ansioso, animado, né, só que aí ele ficou sentadinho ali, eu acho que uns 20, 30 minutinhos, e aí eu vi que ele começou a ficar ansioso, começou a balançar muito o pezinho, ficou tendo umas estereotipias, ficou coisando a mão, e aí ficou meio agoniadinho, então eu vi que estava tendo muito barulho, isso tudo eu percebi, porque eu também tenho esse, né, a sensibilidade. Sei disso, a sensibilidade, né, o conhecimento, então eu vi que não, aqui já é o limite dele. Que interessante então, isso. Aí eu falei, Joyce, tô indo embora. Eu vi que ali era o limite dele. Que dali ele podia vir, ele não poderia dar ali uma crise ali, algo do tipo, mas em casa poderia ter uma desregulação, né? Então ia atrapalhar a rotina. Ia atrapalhar a rotina, então eu vi até onde ele podia ir, né? Porque também a gente não é obrigada a ficar até o final, né? Às vezes a gente pensa, porque eu vou lá e tem que ficar até o final, porque vão falar, porque vão rir, ou algo do tipo, mas a gente não é obrigada a nada. E foi uma experiência muito legal, porque eu nunca tinha ido no teatro com ele, eu nunca pensei, né, em ir no teatro com ele, até porque antes não tinha como, ele era uma criança antissocial, né, e foi uma experiência muito bacana, porque realmente ele gostou e eu vi até onde dá para respeitar o limite dele e foi bom demais a experiência. E ele é uma graça, gente. Ele é carinhoso demais. Isso eu acho a fofurice contigo, Tami, é muito lindo ver os dois. O tempo todo me beijando. Um querido, gente. E é tão legal de você realmente, né, passar isso nas redes sociais, de estar apresentando isso. E tem muitas mães e pais que têm essa conexão e que, de repente, não entendem ainda, estão no começo. Tem pais que estão recebendo esse diagnóstico agora e muitos deles, e até eu vou falar agora, né, que depois a gente vai conversar sobre isso, eu também tive essa dificuldade. Para você, que mensagem que você queria, né, poderia deixar hoje para esses pais que acabaram de receber esse diagnóstico? Hoje, dia 18
de junho, Dia do Orgulho Autista. Que mensagem que você poderia deixar para a nossa audiência, para as pessoas com espectro, as mães e pais, porque mãe e pai eles sentem que tem algo diferente. As mães e os pais que estão nos assistindo, nos escutando, muitos deles às vezes colocam uma venda, mas que no coração dela, essa venda ela já está descoberta, ela já sabe. Eu imagino que no fundo, eu sempre entendia que eu era diferente. Eu sempre entendia, até já falei sobre isso. Mas você também já entendia, o Dudu. E essas mães e pais que estão nos escutando e de repente têm a oportunidade de buscar agora o tratamento desde cedo e estão protelando, o que você diria para esses pais que de repente acabaram de conhecer o TEA, acabaram de conhecer o transtorno do espectro autista agora? Agora? Olha, uma mensagem que eu gostaria de ouvir se fosse eu há 17, 18 anos atrás, é que não é o fim do mundo. Que o meu filho não é um defeito, não é um problema a ser escondido, né? Que talvez seja um começo, né, de uma nova jornada, né? Uma jornada com mais presença. O Dudu, ele me desacelerou bastante, muito, me trouxe mais para a essência, né, para conexão real, porque eles vivem, né, no mundo presente, eles não se identificam, né, com o passado, nem com o futuro, eles não se identificam com o ego, né, diferente de nós, né, e tudo que a gente procura hoje, né, nas meditações, terapias, essa desidentificação com o ego, né, que o tempo todo a gente né, amarrado nele. E os autistas, né, de nível 3, eles têm essa potencialidade, vamos dizer assim, de desapego com o ego. É onde eles vivem na essência, né? Então eu vejo assim que não é não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Se Deus, né, colocou esse desafio, eu penso assim, né? Eu tenho que abraçar com as duas mãos, né? Porque todos nós temos desafios, né? O teu desafio não é maior que o meu, nem o meu é maior que o de ninguém, né? Cada um tem o seu. E a gente tem que abraçar com as duas mãos e fazer acontecer. Ver o lado bom das coisas, porque tem um lado bom, não tem só o lado ruim. Tami Barcelos, olha, eu quero agradecer demais, mais uma oportunidade de estar aqui com você, quero mais vezes, tu sabes disso, e que você continue levando essa leveza, essa voz, essa firmeza, esse posicionamento através das tuas redes sociais para muitos pais, mães e também as pessoas com espectro e também para toda a sociedade aprender, entender e ter essa empatia. Pode compartilhar tuas redes sociais para o pessoal te acompanhar? Claro que sim. Pode, Tami Barcelos. Tami Barcelos. Fácil, gente, vai aparecer uma morenaça poderosa lá. É ela. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Joyce, pelo espaço. Manda um beijão pro Dudu. Por poder estar aí passando a mensagem, conscientizando um pouquinho. Olha, manda um beijão pro Dudu. Meu amigo, tamo junto. Pode deixar. E vou comemorar junto com o Dudu no ano que vem, então, bem fortezinha. Obrigada mais uma vez e daqui a pouco nós voltamos com mais Estúdio Cidade. Aí agora eu vou sentar do outro lado, que agora a Alexia Vieira senta aqui, a líder do nosso